Boa tarde, pessoal. Prometo que eu vou ser rápido, 1h30 no máximo. E eu queria saber dos senhores se alguém aqui ainda não conhece a Lei 13.655, que alterou a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Alguém não está acompanhando, alguém ainda não apreciou a fundo o debate. Bom, acredito que a maioria aqui já tenha em algum momento lido alguma coisa, tido contato com a própria lei. Outra apresentação. Só tem essa? Aqui, ó. Só um instante, pessoal. Antes dessa apresentação, eu fiz uma outra apresentação no colégio de conselheiros do IRB, e a apresentação que estava aqui era da outra apresentação que eu fiz. Por isso que eu não abri o painel com os outros colegas. Pasta IRB. Não. Pasta IRB. Vai aqui na... Aqui? Não, isso, entra. Lindo. Agora sim. Bom, as alterações que houve na lei de introdução por conta da lei 13.655 trouxeram diversos impactos para a atividade de controle, tá? Não só para a atividade de controle, mas também para a própria atividade jurisdicional e para a atividade administrativa. E há um debate muito candente. Essa deve ser a 5ª ou 6ª exposição que eu faço sobre a lei. E a cada semana, a cada quinzena, tem um artigo novo que sai sobre um posicionamento, e 2 dias depois tem um posicionamento divergente desse inicial, e sai um terceiro combatendo os outros 2 iniciais, sempre debatendo um ou outro artigo da lei. A lei é pequena, ela tem 10 artigos, eu não vou abordar todos aqui por conta do tempo, mas vou procurar abordar os principais impactos para a atividade de controle externo. Antes, eu acho que, como talvez nem todo mundo tenha tido um contato mais profundo com a lei, eu acho que cabe fazer só uma digressão sobre como essa lei surgiu, tá? Essa lei ela foi de autoria do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, só que a autoria não foi dele. A autoria intelectual foi de 2 professores, do Carlos Ari Santos, da FGV, e do Floriano Marques, da USP. Eles, percebendo que o direito público não funcionava na visão deles como deveria, eles propuseram, então, a lei. Mas como assim o direito público não funciona como tem que ser? O professor Floriano ele tem um artigo que chama os 7 impasses da administração pública. Eu trouxe aqui os principais que ele coloca nesse artigo, que serviram como fundamento para a elaboração do anteprojeto que deu origem à Lei 13.655. Tá? A primeira constatação do professor é que o controle é muito voluntarioso, ele fica sujeito às convicções do próprio julgador. Então, dependendo de como uma matéria é apreciada, ou dependendo de por quem ela é apreciada, a apreciação, o julgamento daquele caso concreto pode seguir por um lado ou por outro, o que gera insegurança jurídica. Todo o projeto ele foi elaborado visando a mitigar insegurança jurídica. É isso que ele propõe. Mas, de acordo com a redação do texto, eu quero que os senhores depois reflitam se ele realmente cumpre esse papel. Segundo ponto levantado pelo professor, hoje as unidades jurisdicionadas priorizam demais o atendimento ao controle. E quando eu falo controle, eu falo Poder Judiciário, eu falo Tribunal de Contas, eu falo controle interno, eu falo Ministério Público com as suas recomendações. Principalmente isso para mim fica muito claro. Eu tenho um conhecido, tenho um amigo próximo que trabalha como secretário de saúde, e ele já relatou que ele
canaliza praticamente todo o tempo dele atendendo a demanda dos órgãos de controle, sobrando pouco tempo para as políticas públicas propriamente ditas. Quanto mais controle, melhor? Ele coloca essa questão. E essa questão é muito relevante em épocas de Lava Jato. A percepção pública é de que quanto mais controle, melhor. Só que controle tem um custo. E não só o custo do exercício do controle, mas o custo da atuação do próprio controle, né? A ausência de controle absoluto leva, provavelmente, à corrupção. Mas uma incidência massiva de controle leva à estagnação da máquina pública. E, de um lado ou do outro, a gente tem falta de entrega à sociedade. Quinto ponto, apagão das canetas. 1, 2, 3. Quarto ponto, apagão das canetas. Tem a ver com o que eu falei agora, né? Na priorização de atendimento ao controle e na incidência de um controle muito incisivo, acaba que o gestor adota uma posição defensiva. É ilegal inovar na administração pública, coloca-se assim muitas das vezes, porque o gestor não tem segurança nenhuma. Para que ele vai inovar, vai ter uma postura inovadora, vai adotar medidas que não são comuns, se ele pode vir a ser sancionado posteriormente? Essa aqui é a posição levantada pelo professor para poder dar redação ao projeto que alterou a lei de introdução. E, por último, eu peguei aqui os 5 mais importantes dos 7 pontos por ele levantados, deslocamento das competências públicas. Isso fica muito claro, por exemplo, em tribunais de contas dos entes subnacionais, dos estados, né? Tem-se a percepção de que o corpo funcional dos tribunais de contas, ele é mais qualificado do que o corpo funcional dos gestores de um pequeno município, por exemplo, né? Então, em tese, ainda que não seja verdade, tem-se uma percepção de que a atuação do Tribunal de Contas é mais legítima do que a própria atuação do gestor na ponta. Por quê? Porque o corpo de funcionários do tribunal, o corpo de funcionários do controle, é mais qualificado do que o corpo de funcionários do pequeno município, que muitas das vezes não tem recurso de pessoal, não tem recurso sequer financeiro para poder investir na formação dos seus servidores. Bom, vou voltar aqui. Isso tudo leva a que os professores chamam de insegurança jurídica, né? Insegurança que a gente pode dividir em 3 linhas. Cognoscibilidade, que é você conhecer quais são as opções que são postas. Confiabilidade, que é, uma vez escolhido um caminho, eventual mudança de caminho não vai ser brusco, vai se haver uma mudança gradativa, de forma que a administração pode se adaptar. E, por último, cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade. Calculabilidade é, sabendo quais são os caminhos que você pode seguir, quais são as consequências, qual é o cálculo que eu faço de benefício e prejuízo, quais são as consequências da escolha de um ou de outro caminho. E, assumindo que há uma falha na cognoscibilidade, na confiabilidade, na calculabilidade, ou em 2 ou em todos esses, elaborou-se o anteprojeto de lei que deu origem à Lei 13.655, tá? E a gente vai analisar algum desses artigos dessa lei posteriormente. Aqui eu trago um breve retrospecto da tramitação do projeto. Por que eu trago isso aqui? Porque muito se falou que esse projeto tramitou às escuras. Tá? Muito se falou que foi uma represália do Congresso Nacional à atuação da Lava Jato, enfim, coisas que não têm muito cabimento quando você para e analisa o texto da própria lei. Então, ventilou-se que a lei tramitou às escuras, como uma represália ao controle. O projeto tramitou por quase 3 anos no Congresso Nacional. Tá? Tramitou por quase 3 anos. 3 anos em que os órgãos interessados, Ministério Público, etc., eles vieram, depois dessa etapa aqui, até o Congresso para poder conversar com os relatores, solicitar modificações, solicitar audiências públicas, enfim. Então, sem emitir um juízo de valor quanto a isso, é importante trazer esse dado. Tá, que o projeto ele tramitou durante 3 anos. 3 anos durante os quais não houve uma procura ativa dos órgãos de controle. Também não houve manifestação do Congresso Nacional chamando os órgãos de controle para audiência pública. Não houve. Nem de um lado e nem do outro lado houve esse interesse. Bom, sancionado o projeto de lei com alguns vetos, chegamos à redação final.
A redação final da lei, ela conta com 10 artigos, tá? Todos eles têm um impacto maior ou menor na atividade de controle interno, externo, na atividade administrativa, na atividade jurisdicional, mas eu procurei trazer aqui os principais artigos, que têm um reflexo sobre a atividade de controle externo e também sobre a atividade administrativa. O primeiro deles é o artigo 20, tá? Que diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E uma coisa que eu quero que os senhores analisem é o seguinte: um dos aspectos que essa lei visa combater é a decisão tomada com base em conceitos jurídicos abstratos, sendo que a lei é permeada deles do início ao fim. Conceitos que você olha e fala: o que é isso? O que são consequências práticas da decisão? E isso é um problema. A gente estava conversando ontem com o Genédio sobre o principiachismo versus o consequenciachismo, né? A lei, ela visa trazer uma visão consequencialista para a atuação do controle, ou seja, o controle ele tem que estar sensível ao decidir das consequências no mundo concreto, no mundo das coisas. O que aquela decisão vai trazer de consequência em nível individual ou em nível geral? O problema, essa visão consequencialista, ela visa justamente a combater as decisões tomadas com base em princípios abertos, né? Princípio da eficiência. Vamos anular um contrato com base no interesse público, ou com base na eficiência, ou com base em qualquer outro princípio. Um princípio que serve muitas das vezes como barreira, como proteção para o órgão decisor que não sabe justificar muito bem por que ele está tomando aquela decisão. Então, lança-se a mão de princípios. A lei visa combater isso. Só que a lei, ela parte para o que se chama de consequenciachismo. Por quê? Porque ela não delimita, ela não traz como que essa análise consequencialista deve ser feita. A análise consequencialista, ela é sujeita à valoração. A análise consequencialista que eu faço pode ser diferente da sua. Eu posso apontar as consequências A e B de uma decisão. Você, consequências C e E. E você pode valorar C e E diferente do que eu faria. E, no final, não temos consequencialismo, porque não há uma metodologia objetiva de se apreciar as consequências do caso concreto. Ou seja, troca-se o principiachismo pelo consequenciachismo, né? Eu penso que essas consequências podem advir da minha decisão, mas eu julgo que essa consequência aqui é mais relevante ou a menos relevante. Qual é o problema disso? É porque o órgão de controle, muitas das vezes, ele não está no chão de fábrica. Ele não está no caso concreto. Ele não está sensibilizado pelo que está premindo o gestor na hora que ele decide. E aí é que essa lei, ao contrário do que foi ventilado, que tenta tolher o controle, essa lei parece que me dá um poder muito grande para os órgãos de controle. Muito grande, porque é uma lei que é permeada de conceitos fluidos. E uma lei que é permeada de conceitos fluidos, ela pode ser guinada de um lado para o outro conforme o interesse daquele que aplica, né? Então, por exemplo, essa redação já se ventila muito que transfere o ônus da motivação para a esfera administrativa. Olha lá, na esfera administrativa não se decidirá com base em conceito jurídico abstrato, sem que se considere as consequências do caso concreto. Então, é o gestor que tem que dizer que ele fez A e não fez B, C, D ou E, porque aquela decisão, aquela alternativa pareceu a mais vantajosa, a mais clara, a mais correta no caso concreto. Sem isso, o órgão de controle vai se lançar a mão do principiachismo, do consequenciachismo. É só o gestor que pode motivar a sua decisão e demonstrar por que ele agiu de forma A e não da forma B. Artigo 21. A decisão, reticências na esfera administrativa, controladora, judicial, que decretar invalidação de ato, contrato ou norma, demonstrará de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. E a decisão que fizer isso tem que indicar as condições em que a normalização da situação vai acontecer. Ou seja, em determinada anulação de um ato ou de um contrato, deverá o órgão controlador dizer como que vai ser resolvido aquilo no caso concreto.
Por exemplo, uma prorrogação irregular de um contrato de coleta de resíduos sólidos. Não, suspenda a execução do serviço. E aí o gestor pensa, tá, e amanhã quem cata o lixo? Mas há um problema nisso. Será que competiria ao órgão de controle dizer como que o gestor deve resolver o caso concreto? Até que ponto vai... Onde está a linha tênue que delimita uma clareza na decisão e que, do outro lado, delimita a intervenção no que o gestor deve fazer, na discricionariedade administrativa? O gestor pode entender que ele pode solucionar isso de outra maneira. Execução direta do serviço público, por exemplo, não necessariamente a anulação de um contrato dá aso à assinatura de um outro contrato. O município, eventualmente, ou o ente público, pode ter condições de executar aquilo de modo direto, enquanto ele faz os trâmites necessários para a formalização de um outro contrato administrativo, né? Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de atos, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Bom, é o que está escrito no caput, dito de outra maneira. Eu tenho sempre um exemplo muito bom sobre esse artigo, que é o seguinte: determinada vez que eu estava atuando em Tribunal de Contas, chamamos em audiência um gestor que compôs uma comissão permanente de licitação sem o número mínimo de servidores efetivos, que é de 2. E chamamos em audiência, né, para aplicar a multa. Por que você fez isso? Ele falou assim, olha, eu tenho 99 servidores na minha unidade, 97 comissionados, 2 efetivos. Um quis participar, o outro não quis. O que eu faço? Ele não tem como botar 2. Se um participou e o outro não quer, ele não tem como colocar 2 de fato. Essa é uma circunstância que limitou a atuação do agente no caso concreto. E não pôde dar consecução ao artigo 51 da Lei 8666, que diz que dos 3, 2 no mínimo tem que ser efetivos. Nesse caso aqui, afastamos a aplicação da sanção e o barco rolou. Mas isso aqui é interessante, porque eu acredito que os tribunais de contas e os órgãos de controle em geral, talvez nem tanto o Ministério Público, são sensíveis a isso, né? São sensíveis às limitações, até porque o Tribunal de Contas, no âmbito estadual, conhece os municípios jurisdicionados, conhece o corpo de servidores que atuam e sabem até onde aquele gestor pode ir ou pode não ir. Mas o problema está aqui, olha, na parte final. As limitações. Que tipo de limitações ele pode ter? Materiais de pessoal orçamentárias, e agora começa-se a colocar dificuldades jurídicas. Por que dificuldades jurídicas? A gente vai ver no artigo 28, o artigo 28 fala que o gestor só será sancionado em caso de dolo ou culpa grave. E aí, ou erro grosseiro, perdão. E aí, no parágrafo 1º, ele dizia, não se considera erro grosseiro a decisão tomada com base em jurisprudência minoritária ou posicionamento doutrinário minoritário, ou ainda interpretação razoável da norma. Ou seja, se o gestor fez uma interpretação razoável da norma, ele não seria sancionado. Esse artigo foi, graças a Deus, vetado, né? Mas aí, agora, alguns doutrinadores começam a querer ressuscitá-lo de uma outra maneira. Do seguinte sentido, olha, e se o gestor tiver uma dificuldade jurídica? O que é isso? Uma dificuldade de apreciar a norma no caso concreto e entender qual norma ele deve aplicar. Deveria ser afastada a responsabilidade nesse caso, segundo o entendimento que algumas pessoas já começam a manifestar. Então, o órgão controlador, ao julgar, na concepção de determinados doutrinadores, deveriam também estar sensíveis às dificuldades jurídicas, que é a dificuldade de interpretação do nosso ordenamento jurídico, que é muito intrincado, cheio de normas abstratas, inclusive essa própria, né? E esse é um desafio que vai se pôr, porque determinadas defesas, em determinadas circunstâncias, vão trazer isso aqui. Olha, eu tive dificuldade jurídica na interpretação de qual norma deveria aplicar. E aí tem que se ver como que isso vai ser conduzido. Artigo 22, parágrafo 2º.
A limitação jurídica, o artigo 28 que eu falei aqui, parágrafo 2º. Na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da ação cometida, os danos que dela provierem para a administração e as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Aqui a gente tem a questão da dosimetria em abstrato e dosimetria em concreto. Dosimetria em abstrato por quê? Em vários regimentos internos de Tribunal de Contas já há uma gradação de uma multa máxima imposta, já há uma gradação. Bom, um ato ilegítimo que não cause dano ao erário, 5% a 15%. Que cause dano ao erário, de 50% a 75%. Essa seria uma gradação em abstrato. E aqui a norma traz uma obrigatoriedade de haver uma gradação em concreto. Tá? Esse dispositivo, ele demanda uma regulamentação pelos tribunais de contas, assim como diversos dispositivos dessa lei demandam. Por quê? A gradação, a dosimetria, os critérios de dosimetria da sanção devem estar previstos no regimento interno, ou em norma que equivalha no tribunal, né? Até para que seja definido, por exemplo, o que são circunstâncias agravantes ou atenuantes. Temos uma ideia do que seja isso no Código Penal, mas não dá para transpor de lá para cá de forma acrítica. Por exemplo, cometer um ato de gestão ilegítimo sob efeito de embriaguez pré-ordenada, agravante. Não faz sentido. Ou então a circunstância atenuante ser o gestor menor de 21 anos. Também não faz sentido. Mas há outras que fazem sentido trazer de lá para cá. Por exemplo, confissão espontânea, reparação do dano antes do julgamento do processo. Então, em cada caso, o tribunal deverá regulamentar, mediante seu regimento interno ou norma que o valha, a dosimetria das sanções por ele aplicadas, tendo por base o que está previsto na Lei 13.655. Artigo 24. A revisão quanto à validade de ato, cuja produção já houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas as situações plenamente constituídas. Aqui, esse é mais um dispositivo que traz o ônus da motivação para o gestor. Tá? O gestor, ao decidir, ele tem sempre que motivar a sua decisão. O ônus inicial de motivação é do gestor, porque é com base na motivação que ele demonstra que a ação foi planejada, que não foi feita de forma assodada e que eventual circunstância que venha a caracterizar depois uma irregularidade não adveio da sua falta de planejamento, de uma atuação culposa. Só assim, só motivando, demonstrando a sua atuação, inclusive mediante as diversas opções colocadas no caso concreto, poderá o gestor afastar uma eventual responsabilização pelos órgãos de controle posteriormente. E aí eu repito, essa norma, ao contrário do que foi muito apregoado, ela traz mais força para os órgãos de controle, justamente porque os seus termos largos, permitem que seja jogado daqui para ali da forma que melhor aprover no caso concreto. Artigo 26. Para eliminar irregularidade, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presente razões de relevante interesse geral, um monte de si, né? Celebrar compromisso com os interessados. Isso aqui é interessante. Ele traz para o âmbito administrativo o que a gente conhece por termo de ajustamento de conduta ou de gestão, que já há em vários tribunais de contas. E a lei traz isso para que o próprio órgão administrativo possa celebrar, com o particular, com o administrado. Isso aqui demanda uma regulamentação pelos tribunais de contas. Por quê? Como é que vai se dar a atuação do tribunal no caso concreto? Vamos supor que o gestor fez um termo de ajustamento com o administrado, né? Má condução de um contrato, por exemplo, em que não tenha sido caracterizada fraude, má-fé, nem nada. Um pagamento a maior durante vários anos de um contrato continuado, por exemplo, né? Geralmente, identificado isso, o que se faz? Glosa não além da validade última do contrato, né? Em regra, não se admite que a restituição ultrapasse o contrato. E eu pergunto, por que não? Não poderia o gestor que pagou a maior durante 4 anos obter a restituição dos valores pagos a maior ao longo de mais 2 ou 3, para além da validade do contrato? Isso poderia ser objeto, por exemplo,
de um acordo administrativo entre o contratado e a administração. Mas será que o Tribunal de Contas chancelaria isso? Como é que vai se dar a atuação do tribunal no caso concreto? Como que vai se assegurar segurança jurídica para a administração e para o contratado formalizar um tipo de ajuste desse? A atuação concertada, a atuação consensual, ela é muito melhor do que a sancionadora, porque você traz o réu, você traz o responsável de acusado para parceiro da solução. Você não está impondo, você está negociando. E ele se sente, inclusive, até numa obrigação moral, por que não, de dar consecução àquele acordo. Até porque, se ele não der, a obrigação anterior vence com outras sanções cumuladas. Então, é de total interesse dele dar consecução ao que foi acordado. Mas o tribunal tem que estar do lado. Eventualmente, o Ministério Público tem que participar, se houver, por exemplo, causa de meio ambiente, alguma coisa assim. Esse é um artigo também que demanda a regulamentação dos tribunais de contas para que tenha plena aplicabilidade. Artigo 27. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais resultantes do processo. A decisão sobre compensação será motivada, ouvida previamente as partes sobre determinados pontos, inclusive valor. O que é isso aqui? Esse artigo cuida da cooperação processual, tá? Que é não usar o processo como forma de atrasar a gestão, atrasar a decisão, atrasar a solução da controvérsia. O que acontece muito. Um exemplo que eu já vi várias vezes é uma representação. Chega para a área técnica, ela analisa, solta o seu posicionamento técnico, que dali vai para o relator, vai para o Ministério Público de Contas, enfim, vai para onde tem que ir. Já imediatamente após a informação sair da área técnica, os interessados do processo já analisam e já juntam novos documentos rebatendo aquilo. Antes mesmo da apreciação do relator, antes mesmo da apreciação do Ministério Público de Contas. E aí, quando bate no relator, ele fala, não, volte para a área técnica para analisar as novas informações. E a área técnica faz nova análise e solta um novo posicionamento. E aí já vai os interessados no processo, já olham o que é e já atravessam novos documentos. E o processo não acaba nunca, porque nunca chega no relator, nunca chega no Ministério Público, nunca chega no plenário, na Câmara, e o processo fica rodando. Esse dispositivo permite que quem haja dessa forma seja sancionado. Só que ele não delimita como isso vai ser pago, a quem vai ser pago, porque pode haver, por exemplo, licitantes, 3, 4 num processo, e um tem uma postura dessa, os outros 3 terão que ser ressarcidos, e o tribunal, que despende recurso humano, tempo, etc., na apreciação disso, também deverá ser ressarcido? Isso tudo depende de uma regulamentação. E o próprio tribunal pode fazer isso, já que a gente não tem uma norma geral de processo de contas, de processo de controle externo, o próprio tribunal pode regulamentar para dar efetividade a esse dispositivo que, aliás, é muito pertinente no âmbito dos tribunais de contas. Artigo 28, que trata da responsabilização somente por dolo ou erro grosseiro. O que se quis aqui foi afastar a responsabilização por culpa, tá? Mas desde que eu olhei essa redação da primeira vez, eu percebi que ele ia ser inócuo, assim como várias disposições dessa lei que demandam, ou que já são aplicadas, né, e não precisariam constar da lei, ou que demandam uma regulamentação. Por quê? Porque responsabilizar por dolo ou erro grosseiro, o erro grosseiro acaba sendo alinhado à culpa. Porque não há uma definição clara do que seja erro grosseiro. Erro grosseiro é aquele que não seria cometido pelo administrador médio. Quem é o administrador médio? É aquele que não comete erros excusáveis. E, enfim, não há uma definição clara. Então, a míngua de uma definição mais clara, a fim de responsabilizar, adota-se a interpretação de que erro grosseiro é aquele erro baseado em culpa. Não na atuação, há erros que podem ser cometidos, há erros que são invencíveis. Tá? Esses erros não são apenados, em regra, pelo menos que eu vejo da atuação dos tribunais de contas, erros invencíveis, eles excluem a culpabilidade e não são objeto de pena.
Os erros que caracterizam o erro grosseiro são aqueles decorrentes de culpa, imprudência, imperícia, negligência, o gestor que atua à míngua de planejamento, que não faz um planejamento adequado da sua ação, que não analisa as consequências do caso concreto ao decidir, ao agir, e aí a gente volta lá para o artigo 20, o gestor que não age de acordo com o artigo 20, o gestor que não motiva as suas decisões e que não aprecia as consequências no caso concreto, ele pode ser enquadrado aqui, caso a sua conduta seja caracterizada como irregular no futuro. Por quê? Agir sem planejamento pode caracterizar, sim, um erro grosseiro. E, por fim, o artigo 30, que preconiza o seguinte: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica. Esse artigo aqui é o núcleo de toda a norma, tá? Sintetiza. Na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que se destinam. E aqui foi interessante porque eu fiz uma apresentação dessa em Macapá, num congresso de controle interno do CONASSE. E quando eu apresentei esse artigo, alguém fez uma pergunta e falou assim: então os órgãos de controle interno poderiam editar súmulas administrativas que vinculariam os jurisdicionados? Eu parei por alguns segundos e pensei, sim, por que não? Poderiam. E o descumprimento dessa súmula poderia ser analisado pelo Tribunal de Contas. Não por descumprimento da súmula propriamente dita, mas por descumprimento do parágrafo único. O parágrafo único diz que a súmula é vinculante. Se o órgão jurisdicionado descumpre a súmula, ele está infringindo em última instância o parágrafo único, controle de legalidade pelo tribunal. Então, toda essa lei, tá, com base aqui, inclusive, nessa parte aqui, toda essa lei, ela demanda uma regulamentação pelos tribunais de contas, em vários artigos, porque se assim não for feito, a norma vai ser inócua. Ela já é inócua, na minha opinião, em grande medida. Ou porque os dispositivos dela, muito líquidos, não permitem uma aplicação concreta, ou porque algumas disposições já são levadas a cabo pelos órgãos de controle, ou porque os dispositivos por si só não permitem uma aplicação se não houver uma regulamentação em cada caso, por cada tribunal. E aqui, já trazendo, inclusive, para o tema da apresentação que eu fiz antes dessa, né, o IRB tem um anseio de editar, de fazer jornadas de controle interno para editar enunciados que reflitam uma uniformização dos entendimentos dos tribunais de contas sobre diversas matérias. Esses enunciados claramente não teriam efeito vinculante, mas nada obstaria, por exemplo, que, editado um enunciado desse, um tribunal de contas desse a esse enunciado efeito vinculante, com base justamente no artigo 30 da Lei 13.655, que permite isso. Certamente assim a gente, com a uniformização, garante maior segurança jurídica e uma uniformidade na aplicação do direito público, tá? Bom, por fim, só para reflexão, uma coisa que vocês podem pensar depois é se as premissas que ensejaram a edição da Lei 13.655 estão corretas, se de fato o direito público tem essa série de problemas que foram apontados, se o controle realmente tem uma atuação voluntariosa, se de fato engessa a atuação do administrador e em que medida faz isso. Outra coisa que se pensar também, se houve tramitação às escondidas. Se um processo que tramitou ao longo de 3 anos, pode ser dito que tramitou às escondidas. Outro ponto, essa lei, ela se molda suas próprias premissas, né? É uma lei que combate a aplicação do direito público com base em termos fluidos e que usa, o professor Edilson Vitorelli contou, tem 39 termos que você não consegue dar definição, em 10 artigos. Né? Então, é curioso que uma lei que se preste a combater a insegurança jurídica lance mão de tantos termos que, de fato, conferem ainda mais insegurança. E, por fim, se essa lei realmente é a solução do
problema, né? No Brasil temos a mania de, para qualquer problema, editar uma norma, e geralmente em momento de crise, né? Na CPI dos anões do orçamento tivemos a Lei 8666, na crise dos bancos públicos tivemos a LRF, agora temos a emenda constitucional do teto de gastos. Todas essas normas têm o seu mérito em algum ponto, mas são recheadas, permeadas de uma série de problemas. E acredito que essa norma aqui seja mais uma dessa. Mas o ponto bom dessa norma é que ela é tão fluida, os termos são tão abertos, que é possível dar, sim, uma aplicação boa a essa norma. Tá? Depende dos gestores analisarem essa norma da melhor forma possível, motivando a sua atuação, apreciando as alternativas no caso concreto, inclusive para a sua própria segurança. E os órgãos de controle também podem se utilizar dessa norma aqui para fortalecer o controle e para fortalecer também a gestão pública. Bom, a minha exposição era essa. Eu agradeço a atenção e a paciência dos senhores que cederam parte do seu coffee break para mim, e eu fico aberto a qualquer questionamento que os senhores tenham. Muito obrigado.